O FSJ 2012. O programa Globo Ciência, que foi ao ar no dia 24 de março de 2012, prestou uma homenagem ao químico Dmitry Mendeleev, um dos pais da tabela periódica. O repórter do programa entrevistou o professor Ângelo da Cunha Pinto do Instituto de Química da UFRJ e fez a seguinte pergunta: professor, o que mudou desde a época de Mendeleev? Os elementos químicos hoje são utilizados em maior quantidade e em maior frequência? O professor respondeu: os elementos químicos são praticamente os mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias, e hoje nós conhecemos milhões e milhões de substâncias, e esses elementos estão presentes nessas novas substâncias que são produzidas a cada dia, e realmente isso acontece. Em relação ao texto, é correto afirmar que o professor quis dizer que o número de substâncias conhecidas aumentou devido à descoberta de novos elementos químicos? O que você acha? Na verdade, eu acho que aqui não. O que aconteceu, na verdade, foi que os elementos já existiam, como ele falou, né? Ó, os mesmos. Só que eu comecei a conhecer quem se ligaria com quem e aumentou a minha flexibilidade. Não marcaria a letra A não, tá? Por causa disso. Porque ele falou que são praticamente os mesmos, tá? Um grande número de substâncias foi descoberto com o tempo em comparação com os elementos químicos. Isso sim. Assim, eu não descobri tanto elemento químico, mas eu descobri muita substância nova. Para mim essa daqui está interessante. Se os elementos químicos constituem as substâncias, então quanto mais substâncias existirem, novos elementos deverão constituí-las. Não, senão isso aqui estaria... Galera, isso aqui que é a parte central. Os elementos químicos são praticamente os mesmos. Então, não tive criação de elemento novo, nem descoberta de novos elementos loucamente por aí. Então, aqui está errado. D. Mendeleev descobriu todos os elementos químicos e organizou-os de acordo com suas propriedades na tabela periódica. Não, ele não falou isso. Tá? Ele não falou isso. Mendeleev só pegou os elementos que já existiam, já eram conhecidos, e reorganizou e previu propriedades de novos elementos. Então, realmente, o que o professor quis dizer aqui é a letra B. O número de elementos ficou mais ou menos o mesmo. Então aqui é a linha de elementos. Enquanto o número de substâncias cresceu exponencialmente. Porque como eu descobri alguns elementos ou novas propriedades dos elementos, eu consegui criar novas substâncias, novos jeitos de interligar substâncias que não se conheciam também, interligar átomos, né, que não se conheciam na época, e criar novas substâncias a partir daí. Belezinha? Letra B. Uma interpretação de texto baseada em princípios de tabela periódica.